Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025 é o ano e nosso devocional está no capítulo 13 de Marcos. Jesus, ele sai do templo e os discípulos ali observam a arquitetura, aquela construção. Vamos lembrar que aquele templo ali é o templo que está sendo reconstruído pelo grande rei Herodes. Um templo maravilhoso, um templo que suplantou ali realmente o templo de Salomão e, claro, muito mais ainda, o templo que tinha sido reconstruído depois da época do cativeiro babilônico. Por isso, todos olhavam aquilo com imensa admiração. E eles dizem: olha que pedras, que edifícios. Jesus diz: está vendo esses grandes edifícios? Diz o versículo 2: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo ficou encasquetando a mente dos discípulos ali, com certeza, e quando eles vão até o Monte das Oliveiras, olhando de longe ali para o templo, juntam-se a ele Pedro, Tiago, e ali agora eles vão fazer a pergunta para Jesus: quando serão essas coisas? Que sinal haverá quando todas elas tiverem para se cumprir? E Jesus vai trazer aqui o que nós chamamos de sermão escatológico. A palavra escatológico fala de últimas coisas, coisas do fim, coisas do final, coisas finais. E Jesus vai falar acerca disso. Ele vai falar primeiro que muitos vão vir em nome dele, enganarão a muitos. Ele vai falar no versículo 7 sobre guerras, rumores de guerras, mas ele diz: não vos perturbeis, ainda não é o fim. Ele fala no versículo 8 acerca de terremotos, fomes, tribulações, mas ele diz que isto são apenas os princípios das dores. Quando Jesus está falando que são os princípios das dores, ele está aqui pensando nas dores quando uma mulher está para ter o seu filho. E ali as dores começam, as contrações vão começando e elas vão se intensificando. E é justamente assim que a gente tem que olhar para a história, porque quando as coisas que Jesus disse que há de sinais sempre aconteceram, há um terremoto aqui, outro terremoto ali, uma guerra aqui, outra guerra ali, rumor de guerra aqui, rumor de guerra ali, fomes, tribulações, pestes, tudo isso sempre aconteceu no meio da história e durante a história. Só que se nós observarmos bem e colocarmos dentro de uma planilha, nós vamos ver que essas coisas têm se intensificado. As dores realmente começaram, mas elas estão se intensificando e em nossos dias estão mais intensas do que nunca e com certeza vão se intensificar mais ainda nas próximas gerações. As diferenças de espaço entre uma guerra e outra, entre terremotos, catástrofes naturais, pestes, estão cada vez menores, ou seja, as contrações estão vindo em tempos cada vez menos espaçados, mostrando que o fim está se aproximando. Mas, claro, Jesus deixou muito claro: ninguém sabe o dia nem a hora em que isso vai acontecer. Uma outra coisa que vai acontecer também no fim dos tempos, e nós não temos visto isso, pelo menos não numa função global, algo grandioso, é que diz o versículo 9: vos entregarão aos concílios, sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados perante os presidentes, reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, Jesus está dizendo: a igreja vai ser perseguida, vocês vão ser odiados por causa de mim, diz o versículo de número 13. O que importa é que o evangelho seja pregado. E o que fazer nesses momentos de perseguição, se eles chegarem também na geração em que nós estamos vivendo? E diz o versículo número 11 que o que vos for dado naquela hora é para que nós vamos falar, porque o Espírito Santo vai dar o que nós temos que falar naquele momento de perseguição, naquele momento de dificuldade. No final, no fim de tudo, realmente virá a tribulação, e a grande tribulação. Jesus diz no versículo 19: naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Quando nós olhamos para trás, vemos tantos tempos de aflições, inclusive o tempo bíblico do dilúvio. Eu não acredito que tenha havido na Terra um tempo mais tribulacional, mais desesperador do que ver as águas subindo e não pararem, e simplesmente uma arca com 8 pessoas e ter ali a salvação. Mas Jesus diz: vai ser pior do que aquilo, vai ser muito pior do que isso. E o próprio Jesus diz aqui no sentido que, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, olha como que Jesus fala daqui, ele está falando, enxergando o que está acontecendo. Ele diz que se Jesus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então Jesus já está entendendo que lá na frente, no momento de tribulação, de perseguição, de um ódio generalizado contra os servos do Senhor, o Senhor vai abreviar aquele tempo para a salvação. E o que acontece depois disso? Além de toda essa tribulação aqui na terra, os poderes do céu, todo o cosmos será abalado. Diz aqui o versículo 24 que depois daquela tribulação, da grande tribulação, depois da aflição, o sol escurecerá, a lua não dará luz. Versículo 25: as estrelas cairão do céu, as forças que estão no céu serão
serão abaladas. E depois disso tudo, depois de todo esse cataclisma, verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E aí sim, neste momento, vem o que nós chamamos de arrebatamento, versículo 27. Enviará os seus anjos, juntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Veja que é depois de toda essa aflição, de todas essas dores, de tudo isso, que nós estejamos preparados para momentos de dificuldades, momentos de luta, mas sempre fazendo aquilo que Jesus deixou muito claro para nós. Olhai, orai e vigiai, diz o versículo de número 33, porque não sabeis quando virá o tempo. Olhar para frente nos faz ter uma vida diferente aqui e agora. Nós não temos que ficar olhando para as coisas escatológicas e parar como o povo de Tessalônica, certa feita, falou: Jesus já veio, já voltou, já está chegando, então não precisa mais trabalhar. Não, nós temos que intensificar a nossa pregação, intensificar a ministração do evangelho, intensificar, levar a palavra do Senhor adiante. Ele mesmo disse aqui que importa que esse evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações, diz o versículo de número 10, e a nossa incumbência é fazer isso. E através aqui desse devocional, a intenção é justamente essa. Nós não sabemos o dia e nem a hora, nem os anjos no céu, nem o Filho, só o Pai sabe. E enquanto nós estivermos aqui, temos que viver uma vida de santidade, uma vida que demonstre Jesus Cristo, uma vida transformada pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Para quê? Para que outras pessoas venham e levar a palavra adiante. Por isso eu peço, leve essa palavra adiante. Curta, comente, convide mais alguém para fazer parte desses devocionais e estar divulgando também. É importante nós levarmos a palavra do Senhor adiante. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Um ótimo fim de semana e a paz do Senhor!